Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aline Ristoff. Estou aqui para comentar com vocês sobre Signatus, a campanha de RPG que eu estou participando. Sim pessoal, esse vídeo eu quero trazer para vocês algumas teorias e informações que não apareceram ainda, que eu tive recentemente. Vou dizer ontem à noite, depois que acabou uma live, eu comecei a descobrir coisas que estavam escondidas sobre os nossos olhos. Como o nosso mestre Chocobo, o Irisson, ele falou, o que os olhos não vê, eu vou entrar em detalhes, porque tá detalhes mesmo, mas espero que vocês assistam esse vídeo de teorias e deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Então, bora pro vídeo. Como eu disse, pessoal, eu tô nesse vídeo aqui para teorizar o que aconteceu no episódio 1 do Signatus. Então, para quem não tá acompanhando, acesse o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou direcionar vocês ao canal do Chocobo, ao canal do Blitai, da Mione Lefei, do Chico, do RPG Explorers, vão ver os conteúdos de cada um. Mas, tipo assim, os que vão ter, tipo assim, o episódio em si, tá lá no YouTube, no canal do Chocobo, filho do Chocobo, e também no canal do Oblitai18 lá na Twitch. Então, pra quem quiser ver o episódio, teve em torno de... Na Twitch deve ter em torno de 3 horas, mas no YouTube tá com 2 horas e 55 por aí. Por quê? Porque no YouTube a gente cortou as telas de espera. Então a tela de espera do início tem uns 4, 5 minutos. A tela do meio também que tem uns minutinhos. Essas esperas. Então... no YouTube tá mais, tipo assim, direto ao ponto do que ocorreu no episódio. Tudo explicado, bora para as teorias desse episódio. A gente teve alguns documentos, mas claro que dá para tentar analisar tanto a abertura de Signatus, tanto o teaser. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês vão lá e ó, escreve Signatus, vai aparecer as coisas que a gente teve. Eu quero exatamente... Tem o episódio, que eu não vou, para o vídeo não ficar muito longo. Dá pra gente ler os documentos e parar aqui pra ver o que o Lemesa nos revelou também. Também temos o teaser. Aqui o teaser. Eba. E temos, cadê a abertura? Eu vou entrar direto no canal do Chocobo, se aparecer aqui. Não apareceu. Vamos lá embaixo da abertura. É aqui, ó. Opa. Vamos analisar tudo junto. A abertura, pessoal, tem quem é hipersensibilidade à luz. Eu acho que seja essa palavra, hipersensibilidade à luz. Espero estar pronunciando certo. Essa abertura tem uma cena que é um pouquinho... Ela acho que talvez era uma cena que o Magic ia colocar, mas ela tinha que ser dessa forma. Então, desculpa quem se afasta do computador para ver a abertura, ver com calma. Quem tiver... Sim, problema com muita luz forte ou luz piscando. Bora aqui. A gente tem o documento em si aqui, ó. Só o texto. Deixei separado. As minhas informações que eu achei, que eu tô feliz por achar. Tá faltando um aqui, tá? Depois eu acho. Dá pra ir pro próprio Wikipedia achar o que eu queria achar. E temos aqui a teoria das queridas Mione Lefei, ou Karina, ou querida Maeve. Ela escreveu o que ela acha do que deveria ser. Eu já estava indo por um outro caminho do pensamento da Mione. Vamos analisar primeiro. O que veio primeiro foi o teaser. Lamento muito que eu não esteja tão presente contigo por enquanto. Eu estou viajando e reunindo pessoas qualificadas para o meu novo descobrimento. Meu maior medo é isso vazar e as pessoas irem atrás disso e tornar tudo mais caótico. Eu espero que você entenda a situação e em breve eu volto a falar contigo sobre tudo o que está acontecendo. Zoe, minha filha, eu me importo com você. Eu vou fazer de tudo para manter o paranormal oculto e contido.
Aguarde Aguarde meu contato. Em alguns dias eu te mando outra mensagem. Eu sei que é importante, Alguns dias. mas você poderia me chamar pra ir junto com você? Eu poderia ser útil. Ela é um pouco inconsequente e também teve durante o episódio, bem no finalzinho mesmo, da mesa tá falando sobre a filha. Deixa eu ver se aqui. Jeito é esse, com certeza. Todo mundo que colocou. Vamos ver se eu acho. Aqui. Opa! Acho que é aqui. Beijo. E vocês conseguem ver que é a foto dela. Na hora que ele puxa a foto, a Maeve fica cega. Nossa, né? Beleza. Dei errado sem querer. Mas enfim. Acho que é aqui lá. Por falar nisso, desculpa eu ter mandado a mensagem errada pra vocês um tempo atrás. Bom, faz um tempo que eu não vejo a guria e se eu falar alguma coisa ela vai atrás. Na verdade ela sempre me acha desgraçada. E ele puxa assim Chamar de desgraçado é o jeito certo pra tentar pra um. ele puxa uma fotinha assim, né? E ele dá um beijo e vocês conseguem ver que é a foto dela. Aqui temos a foto da Zoe. Qualquer coisa daqui uma aproximada, mas eu vou fazer um vídeo mais sem corte porque temos informações importantes. Claro que eu vou tentar ler o documento aqui. Eu acho que aqui talvez seja melhor para ler. Texto de Farha. Eu cresci aqui em uma família que sempre foi muito dedicada às ordens e leis do Senhor das Duas Terras. Senhor das Duas Terras. O que eu tava pesquisando sobre os faraós, eles são considerados o Senhor das Duas Terras. Então, tipo assim, teve épocas que teve faraós que acabou não governando as duas terras. O que seria as duas terras? Seria o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito fica para dentro do Egito e o Baixo Egito fica bem na margem, acho que do Mar Negro ou Mar Vermelho. Desculpa se eu estou falando errado, mas tipo assim, na beira ali, com a fronteira do mar, onde o rio Nilo deságua. E o Alto Egito fica mais perto da nascente do rio Nilo. Então, quando começou esse negócio, até ela pôs aqui a Miona, quem foi o primeiro faraó considerado o Senhor das Duas Terras, que foi o faraó, deixa eu ver aqui, na América, se não me engano. Já trocou, não trocou aqui, ó. Faraó Namer. E isso aqui é um fato interessante, que Senhor das Duas Terras, se eu não me engano, se eu estiver errado, deixa nos comentários. Os Senhores das Duas Terras eram considerados todos os faraós. Por quê? Na época, como posso dizer, os cidadãos egípcios chamavam os faraós de Senhor das Duas Terras. Só que por ter muitos povos que não são os povos egípcios que queriam o controle do Rio Nilo, acabou que algumas partes do Rio Nilo ficou na mão de outras pessoas. Então, às vezes, o faraó não governava as duas terras, entre aspas, ele sendo o dono das duas terras. Foi o que eu interpretei dos textos que eu li na Wikipédia e em outras abas, Brasil Escola, entre muitos sites que eu estava acabando pesquisando sobre. Também vi alguns documentários, não só no YouTube, em outros lugares também, que eu ia buscar informações sobre os faraós. Sendo que a Yuri, ela não entende tanto assim sobre os... Ela entende porque ela é muito inteligente, só que o conhecimento mais dela é nos yokais, essas coisas. E talvez durante a aventura acabe que ela possa ser que tem algum momento que ela precisa falar japonês, ou talvez ela precise falar o nome de alguma criatura. Ela conhece as criaturas por outro nome. Eu até poderia, depois eu pego pra vocês qual seria o nome do ocioso. Interessante, né? Mas depois eu pego esses dados. Bora aqui continuar com o texto. Desde pequena, eu sempre me interessei pelos mistérios antigos e pelas lendas que cercam as tumbas no monumentos escritos. Quando cresci, me dediquei a uma estudiosa da história. Foi então que descobri acidentalmente tudo isso. Foi durante uma dessas explorações que comecei a perceber algo estranho acontecendo. Ouvi histórias de moradores locais que viviam sombrias e ouviam figuras sombrias e ouviam vozes estranhas
vindo das tumbas. Comecei a investigar esses relatos e descobri que havia algo muito errado acontecendo nos túmulos. As paredes tinham algo escrito, algo que aos poucos fui aprendendo a ler e a interpretar. O que estava escrito nos túmulos provavelmente seriam hieroglifos. Isso me cansava bastante, mas era algo viciante. Tipo, todo mundo começa a descobrir. Acho que esse negócio de algo viciante talvez seja porque quando a gente começa a descobrir as coisas, começa a entender, a gente toma uma alegria por a gente estar aprendendo, principalmente no começo, quando a gente pega e aprende, a gente sabe de coisas que as pessoas não sabem, isso dá uma alegria mesmo. E algumas pessoas, não sei se todos, mas dá assim essa alegria, então dá pra entender o que a Farah tá falando nesse momento. Aprendi muitas coisas aqui em uma lição de vida, coisas sobre o universo, sobre o tempo e espaço. Sobre o universo, tempo e espaço. E principalmente sobre como curar as pessoas. Esse é o problema sobre o tempo e espaço. Espaço, energia. Tempo, morte. Cura, morte. Estou falando do Remediário Paranormal. Eu não sei se está referindo a isso, o universo. O que a gente pensa é que quando pensa no universo, a gente pensa em criaturas de energia, ou tipo assim, aconteceu os jogos do anfitrião, o espaço e o universo. Agora, tem muita coisa que está envolvendo muita coisa que se a gente for... ela falou tal palavra que remete a tal elemento ao paranormal. Esse é o problema. Porque no teaser, ele fala que se as pessoas descobrirem esse meu descobrimento, isso vai se tornar tudo mais caótico. Caos, caótico, energia. E até por enquanto, a gente só viu criaturas de conhecimento. Por quê? O mestre falou pra gente que tinha que fazer personagens que buscavam conhecimento. Isso é a temporada de conhecimento. No começo do primeiro episódio ele fala: essa aventura é de conhecimento. Convidei algumas pessoas que... Deixa eu ver coisas aqui. lá de... Vamos ver aqui bem. são bem difícil de falar, né? Tipo, pelo codinome, né? YouTube, E eu tive essa brilhante ideia, né? De chamar algumas pessoas, alguns conhecidos, pra gente montar uma mesinha de ordem paranormal, em coffee, coisa do tipo. Caminho aí, os amigos que nós vamos ler aqui estão de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Opa. Muito bom que o RPG pode trazer. Pelo convite, não. Não, Agora, um pouquinho, quando a gente voltar da nossa abertura, da nossa Signatus. Ele foi o terceiro elemento apresentado. Ter a própria percepção do outro lado e suas entidades agradam o elemento do conhecimento. Então, ele começa a narração do episódio em si falando já do conhecimento. Então, tipo assim, mesmo tendo esses vários indícios de ter outros elementos aqui no texto, principalmente o texto de Farah, que ela remete muito à morte, e principalmente que eu tava olhando, ela fala que curou o pai dela de estar surdo e não poder enxergar, se não me engano. Tem que checar a parte do texto pra isso. Mas isso remete, tipo assim, quem a gente pensa? Santo Berço, mas que o Tiago foi que curou, que teve uma que eles usaram pra curar um dos ouvidos do Tiago. Então, a Farah parecia que vivia num Santo Berço, praticamente. Num Santo Berço. Sem brincadeira. Só que o problema é, em que época a Farah viveu? Eu acho que eu consegui descobrir mais ou menos isso. Em que momento passa... em que momento da história a Farah viveu. Já vou dizer que é antes de Cristo. Então, bora aqui pelo princípio da... Vamos continuar aqui lendo, para não se perder muito. Vou ver sobre o tempo e espaço, principalmente sobre como curar as pessoas. Comecei a trabalhar como curandeira. Quantas alegrias sentiram ao saber que consegui ajudar meu pai após esse tempo, por fazer com que ele voltasse a ouvir e escutar. Não consegui descrever como senti a falta disso, de ser respondida e ouvida. Claro que isso chamou a atenção e tomei todo o cuidado para esconder tudo naquele lugar. Tentei me esconder entre as curandeiras da região e as estudiosas.
o que era algo perigoso e encontrar contra a soberania do governo do Senhor das Duas Terras. Como eu disse, Senhor das Duas Terras provavelmente era um faraó. Ele escrever faraó, ele foi muito específico com o Senhor das Duas Terras. Até por isso a Hermione fez ela fez a teoria baseado a qual faraó se nomeava Senhor das Duas Terras. Esse é o porém. Assim comecei a usar o nome falso para continuar minhas explorações e ajudar as pessoas. Me chamo Farha. Sempre curiosa e destemida, decidi me aprofundar nos mistérios e comecei a investigar o anormal. O anormal seria o paranormal, então ela começou a investigar o paranormal. E as coisas que eu encontrei, passei a estudar rituais egípcios. Rituais, então ela sabe fazer algum ritual. Rituais egípcios antigos. Procurando pistas sobre os adoradores de Set, o deus Set. O que eu encontrei, Não, o deus Set tem uma coisa a ver. Depois vamos terminar aqui de ler primeiro. Adorador de Set, o deus do caos. Essa parte é o que talvez dê em qual parte ela viveu, em que ano ela viveu, em que ano ela escreveu esse documento. Isso é muito importante. Então, essa parte que revela pra gente em que momento ela viveu. A gente tava pensando que era sobre o Senhor das Duas Terras. Mas o governante da Terra para qualquer faraó. Que os faraós eram considerados, como eu disse, Senhor das Duas Terras. Deixou muito vago. Mas aqui, Farha descobriu que havia um grupo de adoradores ao deus Set, o deus do caos. E deus Set, o deus do caos, ele não era chamado assim. Isso só começou a chamar desse jeito só depois do Novo Império. Tem o Egito, tipo assim, o Antigo Império, o Meio Império e o Novo Império. E teve um império depois disso. Teve outro império que foi o último, que era o Império Ptolomesco, que foi o último império dos faraós, que foi com a última sucessora, a Cleópatra. Mas isso foi entre acho que talvez seja o penúltimo império, que é o Novo Império. Mas ele não foi o último. Que estavam realizando rituais e segredos nas tumbas antigas. Esses rituais estavam causando perturbação no mundo dos mortos e liberando energias negativas que afetavam as pessoas vivas. Esse é o problema. Rituais que causavam perturbação no mundo dos mortos. O mundo dos mortos em si que talvez seja o Deus da Morte ou o diabo. Porque é o inferno, essas coisas, o mundo dos mortos. Tem muita coisa no horror paranormal que dá pra se comparar, É bem complexo. Farha estava agora determinada a descobrir sobre esses adoradores de um forte senso de justiça, embora que possa ser um pouco impetuosa em busca da verdade. Farha sempre está disposta a ajudar os outros e a proteger aqueles que ela ama. Confesso que a espantei com a reação dos guardiões. Eu deveria ter imaginado como poderia ficar de braços cruzados quando eles têm o poder de fazer o mal. Quem é o faraó para me dizer que eu posso ou não fazer com a minha habilidade? Quanta audácia a eles de julgar o meu trabalho sem ter nenhuma compreensão real do que eu já consegui. Mas ainda tenho uma esperança. Algumas pessoas me entendem as minhas ações. Quando o momento certo chegar, farei algo grande para conter toda essa confusão. Fazer algo grande para conter todas essas... Essa parte é interessante, mas eu não sei do que dá para chegar ainda. Até que prove o contrário, eu continuo o meu trabalho sozinha. Vai, Farha uma mulher ou um homem? Difícil. Por hora, mas encontrei alguém para me ajudar. Encontrei alguém que compreenda a dúvida que nos foi dada e a nos organizar e a utilizá-la. Me sinto mais capaz a cada dia
e passa. Aos poucos estou entendendo como eu posso usar esses poderes de rituais e como usar isso pro bem. Mas tenho medo de perder tudo do nada, algo ou alguém. O número de almas que consigo ajudar aumenta diariamente. O número de almas. O K, o Ba, o Akala. Tem que pesquisar sobre isso. O farol já mais desconfiado, tá mais desconfiado de mim. Talvez seja inveja. Alguém poderosa assim pode demonstrar ou a ameaça ou a liderança dele. Eu não quero o poder político, apenas ajudar as pessoas. É por isso que eu faço isso. Algumas delas ficarão mais velhas. Por falar nisso, algumas delas ficaram mais velhas com os rituais. Preciso anotar isso depois e estudar o porquê. Meu Deus, não parece que não termina nunca. Descobri que esse ritual de alguma forma confirma que o que eu faço é o certo. E toda vez que eu vejo a névoa, me sinto um pouco mais fraca, incapaz, com medo. Isso é estranho, a névoa geralmente me deixa a pessoa mais forte, não mais fraca. Estou sendo recompensada pela minha coragem, por utilizar os rituais, mas ao mesmo tempo me sinto uma parte de mim ficando mais receosa por algum momento, ou ocorrer algo que me fuge da minha capacidade. Devo descobrir uma maneira de armazenar ou conter o que eu posso usar no momento. Ainda não compreendo o seu poder e não quero arriscar. Eu tenho uma ideia. Ela é arriscada, mas sinto que vale a pena. Como pude estar tão enganada? Eu não terei ajuda de ninguém? Eu tentei fazê-los compreender, mas eles, como o resto da população, está cega diante das possibilidades do que eu posso fazer. Agora entendi. Não posso confiar em ninguém. Sou uma ritualista muito poderosa do que já sei que é devido ao meu trabalho e não desistir disso. Não permitirei que poderes fiquem esquecidos, como os guardiões querem. Como eu odeio o nome ridículo. Até parece que guardar os poderes para si é algo para se glorificar. Confesso que comecei a duvidar se algum dia encontrarei outra pessoa em quem eu posso confiar em vida. A quem eu posso confiar esse trabalho? Se não achar, encontrei um conforto ao saber que deixei uma trilha para ser seguida. Um caminho por onde alguém pode aprender. Talvez seja possível fazer o que eu não consegui. Curar o mundo inteiro. Essa parte é importante. Curar o mundo inteiro, meu. One Piece, pegar referência. Preparei uma chave e um local para acessar todas essas coisas. A chave é um artefato poderoso. A chave é um artefato poderoso. Ponto. Aqui já é outra coisa. A flor de lótus negra mostrará o local certo. Isso aqui já é outra coisa. A gente tem uma imagem. Cadê aqui, ó? Acho que a gente já tá na última folha. Essa imagem aqui. Não dá pra dar zoom, né? Vocês estão vendo, né? Essas três imagens aqui embaixo. Esse tem um porém. Essas três imagens. O objeto poderoso é esse que dá ponta. A flor de lótus é essa. Por quê? Os egípcios, principalmente os antigos, eles escreviam da esquerda, da direita para esquerda, não da esquerda para direita. Eles escreviam ao contrário. Sim, na hora que eles escreviam a escrita eles escreviam ao contrário, escreviam tipo assim, de cima para baixo, mas o texto estava ao contrário. Então isso dificultou muitas pessoas traduzirem os hieroglifos. Mas por causa da pedra de Rossi, eles conseguiram decifrar o que seriam cada símbolo dos hieroglifos. Mas sem isso. Então o que eu entendo? O primeiro do texto é essa pirâmide. O segundo é a flor de lótus. E o terceiro é esse daqui. Não é da direção que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. É ao contrário. Então a gente tem que pensar de forma contrária.
Então, isso é um ponto muito interessante. Ó, daqui consigo ver as pirâmides no horizonte. O texto está ao contrário. Quer dizer, o texto está na ordem certa. Só que as imagens estão ao contrário. Isso aqui, meu, se a gente parar pra pensar, é incrível, meu. Tá muito. Eu já entendi isso aqui. E eu tô, tipo assim, que nem a Yuri aqui pensando aqui no cantinho, que eu falei assim, que eu ia analisar os símbolos. E os símbolos estão dessa direção pra cá, não de cá pra cá. Então, eu acho que a câmera tá invertida. Tá invertida. Então. Mas é interessante pensar. Continuando aqui, senão esse vídeo fica muito, muito, muito longo. Aqui consigo ver a pirâmide do horizonte. Então, ela tinha esse objeto poderoso aqui no canto, a flor de lótus que montava o local e vê as pirâmides de longe. Esse texto está ao contrário, meu. Esta flor negra chamativa nunca morrerá e ficará sempre ao próximo rio Nilo. Mas esse é o problema. Se isso aconteceu antes de Cristo, até atualmente, o rio Nilo mudou. O rio Nilo mudou. Como eles falam? Quando o rio Nilo ele mudou sua rota. O rio não passa no mesmo lugar que ele passava antigamente. Então, há 1000 anos atrás, o rio estava em outro local. Ele mudou de rota, porque isso é normal. Então, tem várias vezes o rio que não existe mais. Em qualquer rio, em qualquer lugar do mundo, os rios eles acabam mudando de lugar com o passar do tempo. Então, tipo assim, eu já tinha acostumado com isso, porque quando eu vou muito pescar. A Yuri não, mas tipo assim, eu, Aline Stoff, eu ia muito pescar. Então, eu já acabei encontrando várias vezes de rio onde o rio passava antigamente. Mas a floresta meio que tampou essa veia de rio e o rio não passa mais naquele local. E meio que, entre aspas, formou tipo um lago. E é bem estranho e louco de pensar nisso. Mas, tipo assim, é muito bonito de ver também. Tipo assim, tem um formato onde tem as curvas do rio, é grande, só que o rio não passa, a água não tem a corrente lá. Porque o rio cortou e mudou seu fluxo. Ele mudou o local onde ele passa atualmente. Então, é bem louco de pensar nisso. Se algum dia eu mostro umas imagens... eu não tenho imagem de que local. Se algum dia eu não lembro em qual lugar é do rio, porque eu vou muitas vezes pro rio, então eu nunca acabo lembrando exatamente. Porque eu vou em vários lugares perto do rio, então é difícil achar o mesmo local, né? Mas eu já fui em um desses locais, então eu entendo que o Rio Nilo mudou de local. Se a gente for lá, atualmente, se o World dos Carabe for lá, eles vão tentar seguir as pistas. O problema é que a gente tem que pensar que antigamente o Rio Nilo estava em outro lugar. Ele não passava lá, ele passava em outro lugar. A gente tem que pegar um mapa do fluxo da água, talvez do subsolo, para descobrir onde o rio passava. Fazer uma análise dessa é complicada. Eu não sei se o Luiz pensou nesse momento, se ele pensou dessa forma. Porque tem que pensar assim, porque antigamente o rio Nilo passava do lado das pirâmides. O rio Nilo está meio distante. O pessoal que vai visitar o Egito, vai ver as pirâmides, vão perceber que o rio Nilo não está lá perto. Mas o pessoal, quando vê as teorias de como foi construir as pirâmides, eles falam que o rio Nilo trouxe as pedras. E o rio Nilo passava bem pertinho as pirâmides. Então tem aquelas imagens lúcidas quando tu vai pesquisar sobre o Egito antigo, das pirâmides, e o rio Nilo do lado. Porque o rio Nilo passava antigamente lá do lado. Hoje em dia, não. Ele mudou de rota. Então, é uma loucura de pensar nisso, meu. Então, é uma informação pra vocês. Então, aqui tá a Yuri passando... A Aline está passando informações pra vocês. E eu quero dar uma forma para personagem também, porque ela tem sim de intelecto. Ela tem que saber, porque ela é muito inteligente, meu. Vamos continuar aqui. Chama Holocuto aqui. Fica próximo do Rio Nilo, mas que possui um poder da revelação que poderá ver o verdadeiro caminho da verdade, o essencial ou invisível aos olhos. A chave é necessária para abrir o local oculto. Como a gente tá teorizando, acho que sábado, eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, acho que vai ser na segunda ou terça. Esse negócio, o mestre, o Irisson, ficou botando no chat. O essencial é invisível aos olhos. Isso aqui é muito importante, eu acho que é uma dica do Chocobo, do Irisson, falando o essencial é invisível aos olhos. Então essa parte ela é importante, ou o mestre só quis falar uma coisa que não sei
o que o mestre quis falar sobre essa parte, mas ela é importante. Então, vamos ver como é que ele vai resolver. Talvez seja um enigma, talvez seja uma prova que a gente vai ter que fazer durante a missão. Ver as pirâmides no horizonte que está a flor negra é chamativa. Que lugar que não já. Local oculto é inverso ao local da flor. Não posso marcar nada natural para que não seja facilmente achado. O local oculto é inverso ao local da flor. Não posso marcar nada natural para que não seja facilmente achado. O que a gente está pensando e que a gente descobriu numa live é que as pirâmides ficam no Baixo Egito e o Vale dos Reis fica no Alto Egito. A flor, ela está o local oculto ao inverso do local da flor. Provavelmente, quem está supondo que a flor, ela está no Alto Egito, que é o local inverso do Baixo Egito. É o que está supondo. Então, essa flor é muito chamativa. E pelo que a Farah diz, ela consegue ver as pirâmides no horizonte. Consigo ver as pirâmides no horizonte. Provavelmente ela estava no Vale dos Reis. E ela conseguia ver, subindo, acho que o vale dá para ver as pirâmides. Eu não sei se dá para ver, eu não acho que não. Talvez antigamente, porque hoje em dia tem muita construção, tá muito fora de local. Eu acho que é um pouco distante. Eu não sei na prática se dá para ver ou não. Depois eu vou dessas informações. Mas o que eu descobri, outras informações muito interessantes. Sobre o texto inteiro, ele fala sobre o Deus Sete, o Deus da escuridão e das sombras. Como eu falei, o Deus Sete só teve essa nomenclatura de Deus das sombras, Deus da escuridão, só no Novo Império. Então, o que eu classifiquei? Quais são os faraós do Novo Império? E tem um faraó que o nome dele é Set. O que muda? Um é Set, com TH, e o outro é Set, com TI. Essa é diferente. E o nome dele foi baseado no Deus Set. Só que o faraó Set, ele não louvava o Deus Set. Porque o Deus Set é como uma coisa, tipo assim, Deus da escuridão. Então ele louvou muito o Deus Horus, o Deus Horus, a Isis. Então, o Deus Set, ele foi tipo Tutankhamon, que morreu bem cedo. Só que qual que é a chave que faz ser, o que interliga de ser o Deus Set? Se a gente for para a abertura de Signatus, que estás aqui, que eu não quero pôr a parte que tá visão cuidar das pessoas, aqui, ó, perto do final. Ó, Belzoni, bem aqui na abertura, tá escrito Belzoni, 2 de março de 1818. E a tumba do faraó Sete foi descoberta também pelo Belzoni. Não é que descoberta, muita gente já sabia. Já teve ladrões de tumbas antes do Belzoni, só que ele que deixou público. Quer dizer, ele que chamou a atenção das pessoas do mundo sobre o túmulo do faraó Sete. E ele tá ligado à pirâmide de... Acho que é a de... Das pirâmides de Gizé, a segunda maior. É a pirâmide... Eu esqueço o nome das pirâmides. Aqui, vamos ver aqui. Belzoni, Giovanni Belzoni. Eu tenho que decorar, meu. É um pouquinho complicado, mas tá aqui, ó. Vale dos Reis. Aqui, ó. Pirâmide de Khafre. É o dia 2 de março de 1818. E o problema é que o local que ele descobriu, que é a túmulo a tumba de Sete, que é a KV-17, ela foi descoberta antes. Ela foi... Cadê? Acho que estava por aqui. Que foi descoberta em 1817. Acho que era de outubro de 1817. Cadê? O problema é que eu não tô achando, meu. Oh, que coisa, muita informação. Vou até pra aqui pra cima. Aqui, achei. 16 de outubro de 1817. Belzoni. O Belzoni tá tanto na pirâmide de Khafre
e tanto na... Deixa eu pôr daqui. Pirâmide de Khafre. Ele abriu esses dois locais, tanto a pirâmide de Khafre e tanto o faraó Sete. E o mais legal, que dá para encaixar com esse documento que o mestre mostrou pra gente, é que a Farra, ela fala do deus Set. Então, o nome do deus, o faraó Set, é baseado no deus Set. Então, tá tudo interligado. Se não for isso, eu não sei, mas tá tudo aqui interligado. O faraó Set, ele não é da dinastia, da linhagem dele. O pai dele foi o faraó Ramsés, se não me engano. O Ramsés I. Porque ele foi logo depois de Tutankhamon. O Akhenaton foi o Set considerou o Tutankhamon como demônio. Ele cortou praticamente toda a linhagem do Tutankhamon. Porque o que o Akhenaton fez... Não, Tutankhamon não. Akhenaton. O Akhenaton, no momento que ele tomou como faraó, ele queria o poder para si, para o faraó. Então, para diminuir o poder dos sacerdotes, ele só permitiu que o pessoal honrasse a um deus, o deus Aton. Ele até mudou o nome dele. O nome dele não era Akhenaton. Não lembro qual que era, mas o nome dele era outro. E aí botou como Akhenaton, o adorador de Aton. Uma coisa do tipo. Mas disso, ele botou o filho dele, tá o nome do filho dele referente ao Tutankhamon, referente ao Aton. Só que depois que o Akhenaton morreu, o Tutankhamon voltou ao normal. A adorar todos os deuses egípcios. Que não tinham, acho que não só tem 12 ou 13, tem muitos. Tem muitos deuses. Então, depois disso, o Tutankhamon, ele morreu muito cedo. Ele morreu, acho que aos 19 anos. Então, ele morreu muito cedo, sem ter descendentes. Com isso, um cara chamado Ombre, que era o vizir do Tutankhamon, ele pegou e nomeou uma outra família para ser os faraós. Ele nomeou a família o pai do Sete I, ele nomeou o Ramsés I como o sucessor da linhagem de faraós, e começou a dinastia de Ramsés I, e que teve o filho dele, que era o Sete I. Com isso, teve todos os negócios. O Sete também foi o tipo Tutankhamon. Ele foi um guerreiro e também morreu até que muito jovem. Ele morreu à faixa dos 20 ou 30 anos. Ele só arruinou